A chuva começou às 17h14. Sem aviso. Isabel Drummond soube disso porque estava olhando para o relógio quando as primeiras gotas bateram. No toldo da padaria, onde ela e Miguel esperavam o ônibus. Sexta-feira. Ela tinha 3 planilhas para entregar até segunda. Uma torneira pingando em casa, que ela ainda não tinha dinheiro para chamar encanador. E agora isso. Mãe. Miguel puxou a manga da sua jaqueta. Aquele senhor caiu. Algué. Ela seguiu o olhar do filho. Do outro lado da rua. No meio da calçada. Um homem de terno escuro estava apoiado contra um orelhão. O corpo inclinado de um jeito que não era normal. As pessoas passavam. Algumas desviavam. Ninguém parava. Miguel. Espera, mas ele já tinha saído. Isabel atravessou a rua chamando o nome dele. A bolsa batendo no quadril. Os pés encharcando nos primeiros centímetros de poça. Miguel já estava ajoelhado ao lado do homem quando ela chegou. A mão pequena no ombro do desconhecido. Senhor, o senhor tá bem? O homem tentou responder. Saiu um som. Não palavras. A boca do lado direito estava caída de um jeito diferente do lado esquerdo. Isabel reconheceu o sinal antes de conseguir nomear o que estava vendo. Miguel. Liga pro SAMU. Agora. O número é 192. Oi, Zay. Mãe. Ele já estava com o telefone na mão, o celular velho dela. Que ela tinha dado para o filho usar quando ficavam separados na escola. Os dedos de 9 anos discaram sem tremer. Isabel ficou surpresa por um segundo e depois se abaixou ao lado do homem. O senhor consegue me ouvir? Um piscar de olhos. Sim. Tá bom. A gente vai ficar aqui com o senhor. Pode ficar tranquilo. Ela disse isso sem saber se era verdade. A chuva estava aumentando. As pessoas na calçada continuavam passando um guarda-chuva azul. Uma mochila cor de laranja. Um homem falando no celular, sem olhar para os lados. Isabel levantou a mão uma vez, 2 vezes. Ninguém parou. Miguel terminou a ligação e se agachou do outro lado do homem. Eles disseram 8 minutos. Bom, mãe. Ele tá com frio. Isabel tirou a jaqueta e colocou nos ombros do homem sem pensar muito. Ficou com a blusa encharcando em segundos. O homem piscou de novo um movimento lento. Pesado. Mas deliberado. Ele estava consciente. Estava ouvindo. Qual é o seu nome? Miguel perguntou. O homem abriu a boca. Saiu. Renato. Seu Renato. Miguel assentiu. Sério, como se estivesse em uma reunião de adultos. A gente é a Isabel e o Miguel. A gente não vai embora. Foram 11 minutos. Não, 8. Isabel ficou ajoelhada na calçada molhada os 11 minutos inteiros. Miguel ficou do lado dele. Quando a ambulância parou, o paramédico olhou para os dois, uma mulher encharcada de blusa fina, um menino com o joelho da calça sujo de terra molhada, e perguntou quem era da família. A gente foi quem ligou, disse Miguel. Vocês conhecem ele? Não, disse Isabel. O paramédico acenou com a cabeça, como se isso explicasse alguma coisa ou não explicasse nada. Enquanto colocavam Renato na maca, o homem virou o rosto na direção deles. Não disse nada, mas olhou. Isabel segurou o olhar por um segundo e depois desviou. Dentro do pronto-socorro, uma enfermeira pediu os dados de Isabel para o registro de ocorrência. A senhora é familiar? Não. A gente só. A gente estava na rua. Mesmo assim é padrão. Caso ele não tenha contato de emergência imediato, Isabel deu o nome. Deu o número de telefone. Ficou olhando para a caneta na mão da enfermeira. Pensou que devia ter inventado um número qualquer, mas não inventou. Na sala de espera, Miguel estava sentado com as mãos no colo, a calça ainda úmida, olhando para a porta por onde tinham levado o homem. Ele vai ficar bem? Perguntou quando Isabel se sentou ao lado.
Provavelmente, ela não sabia. Você agiu rápido. Isso ajudou. Mais gente devia ter parado. Isabel não respondeu. Ficaram mais 20 minutos. Não tinha nenhum motivo para ficarem eles. Não conheciam o homem. Não eram família. Ninguém tinha pedido para esperarem. Mas Miguel não se levantou. E Isabel não quis ser a pessoa que dissesse: vamos embora antes do filho. Quando saíram, a chuva tinha diminuído para uma garoa. O ônibus passou na frente deles com as portas fechadas. Isabel olhou para o horário no celular. Fez o cálculo do próximo. E começou a caminhar. Miguel andou em silêncio por 2 quarteirões. Depois: mãe, por que ninguém parou? Isabel olhou para frente. A rua estava úmida. As luzes do comércio refletindo na calçada. As pessoas caminhando com os guarda-chuvas fechando e abrindo. Ela não tinha resposta. Não tinha nenhuma que servisse para um menino de 9 anos que tinha acabado de ficar ajoelhado na chuva ao lado de um desconhecido enquanto o mundo passava. Não sei. Ela disse. Miguel assentiu como se essa fosse a resposta que ele esperava, não a que queria. Mas a honesta, eles pegaram o ônibus seguinte em silêncio. Em casa, Isabel colocou as roupas molhadas para secar. Fez arroz e ovo porque era o que tinha. E esperou Miguel dormir para sentar na mesa da cozinha com o notebook aberto. As planilhas estavam lá. Os números, as colunas. Os erros de lançamento que ela precisava rastrear até segunda-feira. Ela abriu o arquivo e ficou olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Depois fechou o notebook. Não tinha acontecido nada. Ela disse para si mesma. Um homem teve um mal-estar na rua. Miguel ligou para o SAMU. A ambulância veio. Eles foram para casa. Não tinha acontecido nada além disso. Mas ela ainda conseguia sentir a calçada molhada sob os joelhos. E o jeito que o homem tinha olhado para eles quando colocaram ele na maca, não de gratidão, não de alívio, de espanto, como se ele não tivesse esperado que alguém ficasse. Isabel abriu o notebook de novo e começou a trabalhar. 3 dias depois. O interfone tocou às 9 da manhã. Miguel estava na escola. Isabel estava de pijama com o segundo café na mão. Revisando um balancete. Entrega para Dona Isabel Drummond. Disse a voz no interfone. Pode deixar embaixo. Precisa de assinatura. Senhora. Ela desceu de pijama, assinou sem olhar para o rosto do entregador. E subiu com o envelope pardo na mão. Grosso. Sem remetente impresso, só um nome escrito à mão no canto superior. R. Cavalcanti. Isabel ficou parada na frente da porta do apartamento por um momento, depois entrou, colocou o envelope na mesa e foi terminar o café. Abriu o envelope 5 minutos depois. Dentro, uma carta manuscrita em papel timbrado e um cheque. A carta tinha 4 linhas. Apresentava o nome completo. Renato Cavalcanti agradecia sem exagero. E dizia que o valor era para cobrir qualquer inconveniente causado pela situação. O valor no cheque tinha 4 zeros. Isabel leu 2 vezes. Depois pegou o telefone e ligou para o número que estava no rodapé da carta. Cavalcanti. Atendeu uma voz masculina, direta, sem preâmbulo. Eu sou Isabel Drummond. Ela disse. Eu vou devolver esse cheque. Uma pausa curta. Bom dia. Dona Isabel. Bom dia. Eu vou devolver o cheque. Entendo. Mas antes, a senhora estaria disposta a me ouvir por 2 minutos? Isabel ficou de pé na cozinha. O cheque na mão, e pensou que 2 minutos era pouco tempo para fazer muita coisa, mas era tempo suficiente para ela dizer não de novo. 2 minutos. Ela disse. Renato Cavalcanti tinha aprendido cedo que tempo era a única moeda que não se recuperava. Por isso, ele usou os 2 minutos com cuidado. Não pediu desculpas pelo cheque. Explicou.
Ele estava vivo porque um menino de 9 anos tinha parado na chuva enquanto todos os outros passavam. O cheque não era pagamento, era o único gesto concreto que ele conseguia fazer de uma cama de hospital onde os médicos ainda monitoravam a pressão a cada 4 horas. O seu filho me olhou nos olhos e disse que não ia embora. Renato disse: eu precisava fazer alguma coisa com isso. Isabel ficou em silêncio por 3 segundos. O Miguel tem 9 anos. Ele fez o que qualquer pessoa devia ter feito. A senhora sabe tão bem quanto eu que não foi o que aconteceu. Ela não respondeu porque era verdade. Eu não quero o dinheiro. Isabel disse por fim: se o senhor quiser fazer alguma coisa, doe para uma instituição. Eu posso mandar sugestões, posso fazer isso também. Mas gostaria de conhecer o Miguel. Pessoalmente. Se a senhora permitir. Isabel olhou para o cheque na mão, para a janela, para a pilha de contas na borda da mesa. Eu vou pensar. Ela disse. E desligou. Ela ficou pensando por 2 dias. Não era o dinheiro ou não era só o dinheiro. Embora 4 zeros representassem 4 meses de aluguel, ela soubesse disso com uma clareza que a envergonhava um pouco. Era a sensação de dever, de que aceitar qualquer coisa daquele homem criava uma obrigação que ela não conseguia calcular. Isabel era boa em calcular obrigações. Miguel foi quem resolveu a questão na quarta-feira à noite. Enquanto ela servia o jantar, o senhor da chuva ligou de novo. Isabel parou com a colher no ar. Como você sabe que ele ligou? Você ficou com aquela cara. Que cara? A cara de quando você está tentando decidir alguma coisa, mas já decidiu e não quer admitir. Isabel colocou a colher na panela e olhou para o filho por um momento. Ele quer te conhecer. Miguel considerou isso como se fosse uma proposta de negócio. Ela está bem? Parece que sim. Então tudo bem. A gente pode ir. Não é tão simples assim. Por que não? Isabel não soube responder de um jeito que fizesse sentido para um menino de 9 anos sem soar. Como os medos de adulto que eram. Porque homens ricos querem coisas. Porque gratidão tem prazo de validade. Porque eu aprendi a não confiar em gestos grandes de pessoas que eu não conheço. A gente vai. Ela disse. Mas eu escolho o lugar. Ela escolheu a padaria na Rua dos Pinheiros, o mesmo lugar onde eles tinham esperado o ônibus na sexta-feira da chuva. Não foi intencional. Foi o único lugar neutro que veio à cabeça. Renato Cavalcante chegou pontualmente às 10h da manhã de sábado. Ele estava diferente sem o terno encharcado e o rosto caído para o lado. Alto. Cabelos brancos nas têmporas. A postura de quem passou décadas em reuniões. Mas havia algo nos olhos, uma atenção diferente. Mais quieta que Isabel não tinha esperado. Ele cumprimentou Isabel com um aperto de mão firme e depois se abaixou levemente para ficar na altura de Miguel. Você deve ser o Miguel. Su. Miguel estendeu a mão também. Sério. O senhor tá melhor? Muito melhor. Graças a você. Não fui só eu. Minha mãe tirou a jaqueta dela. Renato olhou para Isabel com algo que ela não soube classificar. Oi, Zai. Ele disse. Sentaram. Isabel pediu café. Miguel pediu suco de laranja e imediatamente começou o interrogatório. Com a naturalidade absoluta que só crianças de 9 anos conseguem. O senhor mora sozinho? Tenho um apartamento em São Paulo. Sim. E quando ficou doente na rua, não tinha ninguém com o senhor? Não tinha. Por quê? Renato pausou. Não era uma pausa de quem estava procurando, mentira era de quem estava. Considerando uma resposta honesta para uma pergunta que raramente alguém fazia. Porque eu estava caminhando. Gosto de caminhar sozinho às vezes. Minha mãe também. Miguel virou para Isabel. Ney. Mãe? Miguel. Eu tô só falando. Renato teve o que foi quase um sorriso. Isabel ficou observando os dois, o homem de 51 anos, respondendo às perguntas do menino. De 9, com uma seriedade que não era condescendência, e se pegou baixando levemente a guarda sem
perceber exatamente quando tinha acontecido. Foi quando ela viu a mulher. Estava do lado de fora, na calçada em frente à padaria, bem vestida, cabelos escuros presos, olhando para dentro com uma atenção que não era de quem estava decidindo se ia entrar ou não, era de quem já tinha decidido que não ia. Mas queria registrar o que estava vendo. Quando percebeu que Isabel estava olhando, desviou o olhar e começou a caminhar. Isabel voltou para a conversa. A senhora está bem? Renato havia percebido a mudança. Sim. Desculpa. Ela pegou o café. Você conhece alguém que usa sobretudo bege em setembro? Uma pausa mínima, quase invisível. Por quê? Tinha uma mulher olhando pela janela. Mas provavelmente é coincidência. Renato não respondeu de imediato. Pegou o copo de água. Bebeu? Colocou de volta na mesa. Provavelmente, ele disse. Isabel olhou para ele. Ele estava olhando para Miguel, que estava estudando o cardápio com uma concentração desproporcional ao suco de laranja que já havia pedido. Alguma coisa não batia. Ela arquivou o pensamento para depois. Quando foram embora, Renato acompanhou até a calçada. Ele e Miguel trocaram um aperto de mão formal que Miguel claramente levou muito a sério. Renato disse a Isabel que tinha gostado de conhecer, lá não de conhecê-los, mas conhecê-la, no singular. E ela notou a distinção, mas não fez nada com ela. No ônibus de volta, Miguel ficou quieto por um tempo. Ela é ilegal, disse por fim, mas ele tá com alguma coisa. O quê? Não sei. Aquela cara de quando a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não fala. Isabel olhou para o filho. Às vezes ela esquecia o quanto ele observava. Naquela noite, o celular vibrou com um número desconhecido. Isabel quase não atendeu. Atendeu porque Miguel estava dormindo e número desconhecido à noite podia ser escola. Hospital. Qualquer coisa. Dona Isabel Drummond? Voz feminina. Calma demais para ser casual. É ela. A senhora deveria parar de ter contato com Renato Cavalcante. Uma pausa de 2 segundos. Calculada. Pelo bem da senhora e do seu filho. A ligação caiu. Isabel ficou olhando para a tela do celular por um longo momento. Depois foi até o quarto. Abriu a porta devagar. Olhou para Miguel, dormindo com o braço para fora do cobertor. E ficou parada ali por alguns segundos. Voltou para a cozinha. Abriu o notebook. Não era mais sobre as planilhas. Isabel não dormiu naquela noite. Não por medo, ou não só por medo. Era aquela sensação específica que ela conhecia do trabalho. Quando um número não fecha e você sabe que não vai conseguir largar até descobrir por quê. A ligação tinha sido um número que não fechava. Às 6 da manhã. Quando Miguel acordou pedindo mingau, ela já tinha pesquisado Renato Cavalcante em 3 bases diferentes. Lido 2 reportagens de negócios do ano anterior. E anotado em um papel o nome completo da empresa. Cavalcante Incorporações e Construções S. EI. Capital aberto. Sede em São Paulo. Filiais em Campinas, Ribeirão Preto e Goiânia. Faturamento declarado de 800 milhões no último exercício. Conselho de Administração com 7 membros. Diretora financeira, Adriana Melo. Isabel olhou para o nome por um momento. Depois dobrou o papel e colocou no bolso do pijama. Renato ligou na segunda-feira de manhã, antes das 9. Eu queria pedir um favor. Ele disse. Sem preâmbulo. Sei que é incomum. Pode falar. Eu tenho alguns documentos financeiros com uma inconsistência que meu departamento não está conseguindo identificar. Eu gostaria de um segundo par de olhos. De fora. Isabel ficou em silêncio. A senhora é contadora. Ele continuou. Eu pesquisei. Sei que trabalha por conta própria. Posso pagar a hora técnica normalmente. Por que de fora?
Porque quem está dentro não está me dizendo a verdade ou não está enxergando. Não sei qual dos dois ainda. Era uma resposta honesta o suficiente para ser desconfortável. Me manda os arquivos. Isabel disse. Eu vejo o que consigo fazer. Os arquivos chegaram naquela tarde, 4 relatórios trimestrais e um consolidado anual. Todos em PDF. Isabel abriu o primeiro e começou pelo que sempre começava. O fluxo de caixa operacional versus o resultado declarado. Os números batiam. Quase perfeitamente. Quase era a palavra. Havia uma diferença de 0,3% entre o fluxo operacional declarado e o que ela conseguia reconstituir, pelos lançamentos individuais, em uma empresa de 800 milhões. Lean. 3% era 2 milhões e 400 mil reais. Pequeno o suficiente para ser erro de arredondamento. Grande o suficiente para não ser. Isabel passou para o segundo trimestre. A diferença era 0. Terceiro trimestre. 0. Ela ficou olhando para os 3 números por um longo tempo. Não eram erros. Erros variam. Aquilo era constante ajustado. Calibrado. Mantido dentro de uma faixa que ficava abaixo dos gatilhos automáticos de auditoria. Alguém sabia exatamente onde estava o teto. Ela não disse nada para Renato naquela noite. Precisava do consolidado anual. E precisava de uma coisa que os PDFs não tinham, os razões auxiliares. Mandou um e-mail pedindo acesso aos razões. A resposta veio em 40 minutos. De um endereço que não era o de Renato. Acesso não disponível para consultorias externas. Departamento Financeiro. A. Mello. Isabel releu o e-mail 3 vezes. Depois respondeu para Renato diretamente. Encaminhando a mensagem, a resposta de Renato demorou 2 horas. Vou resolver. Desculpe o inconveniente. Os razões chegaram no dia seguinte. Mas não eram os razões completos. Eram versões resumidas, lançamentos agregados por categoria, sem o detalhamento de conta a conta. Alguém tinha selecionado o que ela podia ver. Isabel imprimiu os relatórios e espalhou na mesa da sala, que raramente era usada para jantar e quase sempre para trabalho. Miguel chegou da escola. Olhou para a papelada e foi fazer o lanche sem perguntar. Ele conhecia aquela configuração, enquanto aquecia o jantar. Isabel estava comparando os lançamentos agregados com as notas de rodapé dos relatórios trimestrais quando encontrou o nome Estrutura Sólida, Participações LT da. Aparecia 3 vezes, como fornecedor de serviços de consultoria no primeiro trimestre, como prestador de serviços técnicos no segundo, e como parceiro em uma joint venture no terceiro. Valores diferentes. Categorias diferentes. Mas o CNPJ era o mesmo nos 3. Isabel foi ao Sistema Público de Consulta de CNPJ, Estrutura Sólida, Participações LT da, constituída 18 meses atrás. Sócio majoritário. Marcos Antônio Mello. Ela pesquisou o nome. Não havia muito um perfil desativado em rede social. Uma menção antiga em um formando de direito em Ribeirão Preto. Mas havia uma foto. A semelhança era clara o suficiente. Isabel ficou parada na frente do notebook por um momento. Depois, foi servir o jantar. Mãe. Miguel disse quando ela colocou o prato na frente dele. Você tá com aquela outra cara. Que cara? A de quando você achou o problema mas ainda não sabe o tamanho dele. Isabel se sentou. Você é observador demais para 9 anos. 8 3/4. Ele corrigiu. O que foi? Trabalho. O trabalho do Sr. Renato? Ela não respondeu imediatamente. Como é? Ela disse. Na manhã seguinte. Isabel recebeu 2 e-mails com intervalo de 40 minutos. O primeiro era do escritório Paranhos Associados. Um de seus clientes fixos há 2 anos.
Comunicavam que estavam encerrando a prestação de serviços externos e agradeciam a parceria. Sem explicação adicional. O segundo era da clínica odontológica Vila Nova. Cliente desde o ano anterior, o mesmo comunicado. Quase, palavra por palavra. Isabel ficou olhando para os 2 e-mails na tela. 2 clientes em 40 minutos. 2 clientes que representavam 35% da sua receita mensal. Ela foi até a janela e ficou olhando para a rua por um momento. O mercadinho do seu Antônio estava abrindo. A funcionária varrendo a calçada. 2 cachorros deitados na sombra de uma mangueira que não tinha motivo para estar ali, mas estava. Ela voltou para a mesa e ligou para o Paranhos, Associados. A recepcionista disse que o sócio responsável não estava disponível. Ligou para a clínica. A gerente administrativa atendeu. Hesitou. E disse que a decisão tinha vindo de cima e ela não tinha mais detalhes. Isabel desligou. Sentou. Fez as contas de cabeça, não precisava de papel para isso. Sem os 2 clientes. Ela cobria o aluguel e as contas básicas. Não sobrava para a torneira. Não sobrava para a excursão escolar de Miguel no mês seguinte. Não sobrava para nenhum imprevisto. Ela ficou sentada por 3 minutos. Depois pegou o telefone e ligou para Renato. Eu preciso dos razões completos. Ela disse quando ele atendeu. Os originais. Não as versões resumidas. E precisa ser você quem manda. Não o departamento financeiro. Uma pausa. Você encontrou algo. Eu encontrei o começo de algo. Para saber o tamanho. Preciso dos razões. Isso pode demorar. Oh, Isai, mas quando você tiver, me manda direto. Ela desligou antes que ele pudesse perguntar mais. Ficou olhando para os 2 e-mails de rescisão ainda abertos na tela. Adriana Mello tinha agido rápido, o que significava que ela estava monitorando e o que Isabel tinha encontrado. Por menor que fosse. Era suficiente para fazer alguém entrar em movimento. Isso, por si só, era uma informação. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Isabel abriu uma planilha nova e começou a reconstruir o que conseguia a partir dos dados que tinha. Era como montar um quebra-cabeça com metade das peças, faltando você não conseguia ver a imagem. Mas conseguia ver os espaços onde as peças deveriam estar. Os espaços tinham o formato de dinheiro. Muito dinheiro. Movido devagar. Em parcelas pequenas o suficiente para não disparar. Alarmes mais constantes o suficiente para acumular. Ela salvou o arquivo com senha. Fez backup em 2 lugares diferentes. E fechou o notebook. Depois ficou sentada na cozinha escura por um tempo. Ela podia parar. Devolver os arquivos. Mandar um e-mail dizendo que não tinha encontrado nada de relevante e voltar a procurar 2 clientes novos para substituir os que tinha perdido. Era a escolha racional. A escolha que protegia ela e Miguel, mas havia 2 clientes que tinham encerrado o contrato em 40 minutos. Isso não era aviso. Isso era demonstração de poder. E Isabel tinha aprendido. Nos anos que levaram ao divórcio e aos anos que vieram depois. Que recuar diante de demonstrações de poder raramente tornava as pessoas mais seguras. Geralmente só confirmava que o recuo funcionava. Ela foi dormir sem ter decidido nada. Acordou às 5 da manhã sabendo o que ia fazer. Os razões completos chegaram na quinta-feira. Direto do e-mail pessoal de Renato, eram extensos 142 arquivos. Lançamento. A lançamento. Cobrindo os 3 anos anteriores. Isabel reorganizou tudo em uma estrutura que fazia sentido para ela. Abriu 4 abas no notebook. E começou. Levou 1 dia e meio. O que ela encontrou não era simples e não era pequeno. A estrutura sólida, participações LTDA, aparecia em 73 lançamentos ao longo de 26 meses. Os valores individuais variavam entre R$ 8.000 e R$ 92.000 sempre.
abaixo dos 100.000 que acionavam revisão automática no sistema interno da empresa, somados R$ 4.300.000. Classificados como despesas operacionais legítimas em 6 categorias diferentes. Não havia nenhum contrato físico correspondente nos anexos dos lançamentos. Havia números de protocolo que, quando ela tentou cruzar com o sistema público de registros, não existiam. Serviços que nunca foram prestados, pagamentos que existiam só nos livros. Isabel fechou o notebook. Foi até a cozinha. E ficou em pé na frente da geladeira por um tempo sem abrir. R$ 4.300.000. Ela foi buscar Miguel na escola naquela tarde pessoalmente. O que não era o costume nas quintas. Miguel desceu a escadaria da escola e parou quando a viu. Aconteceu alguma coisa? Não. Quis vir buscar. Ele a examinou por um segundo com aqueles olhos que não perdiam nada. Tá bom. Eles foram andando em silêncio pela rua Teodoro Sampaio. Era tarde o suficiente para o sol estar baixo e cedo. O suficiente para as padarias ainda estarem cheias. Mãe. Miguel disse quando estavam quase em casa. Tem uma mulher que fica do lado de fora da escola. Isabel parou de andar. Oque. 3 dias. Fica do lado de fora no horário de saída. Hoje não tava. Como ela é? Cabelo escuro. Preço. Fica no carro. HRV, prata. Isabel sentiu algo que não era bem medo, era mais frio. A clareza fria de quem entende o que está acontecendo antes de querer entender. Você falou com algum adulto da escola? Fui na coordenação hoje. Eles disseram que ia verificar. Isabel retomou o passo. Colocou a mão no ombro do filho e continuou andando. Normal. Como se fosse qualquer tarde de quinta-feira. Em casa. Colocou Miguel para fazer a lição e foi para o quarto fechar a porta. Ligou para Renato. Eu preciso te ver. Ela disse quando ele atendeu. Pessoalmente. Sem avisar o departamento. Sem secretária. Sem ninguém do seu escritório sabendo. Quando, amanhã cedo, você escolhe o lugar dessa vez. Ele escolheu um café pequeno no Itaim. Longe da Faria Lima, o suficiente para não cruzar com ninguém da empresa. Isabel chegou 10 minutos antes. Pediu água e ficou de costas para a parede. Renato chegou pontualmente. Sentou. Olhou para ela. Falar? Isabel abriu o notebook e girou na direção dele. Levou 20 minutos. Ela não dramatizou, foram os números. As datas. Os nomes dos protocolos que não existiam. O CNPJ da estrutura sólida. A relação com Adriana Melo. Renato ouviu sem interromper. O rosto não mudou de expressão de um jeito que Isabel reconhecia. Não era indiferença. Era controle. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Quanto tempo você levou para montar isso? 1 dia e meio com os razões completos. 2 semanas se eu tivesse tido os razões desde o começo. Você sabe o que isso significa para você, ter esse arquivo, Zay? Adriana vai saber que foi você. Ela já sabe. Isabel disse. 2 dos meus clientes cancelaram contrato na mesma. Manhã depois que eu pedi acesso aos razões originais, e há 3 dias tem um carro parado em frente à escola do Miguel no horário de saída. Renato ficou muito quieto. Por que você não parou? Era uma pergunta real. Não retórica. Isabel considerou a resposta real. Porque eu percebi que parar não ia me tornar mais segura. Só ia confirmar que funcionava. Renato olhou para ela por um momento. Eu preciso de tempo para... Você não tem tempo. Isabel disse. Ela sabe que eu tenho os dados. Se eu fosse ela, eu já estaria pensando nos próximos movimentos. E ela é mais inteligente do que eu queria que fosse. Os próximos movimentos de Adriana vieram naquela mesma tarde. Isabel estava no apartamento quando o porteiro ligou, avisando que havia uma mulher querendo subir. Disse ser representante de uma firma de auditoria
com uma notificação para Isabel Drummond. Isabel não mandou subir. Desceu ela mesma. A Adriana Mello estava no hall de entrada do prédio. De tailleur Sansa. Os cabelos presos. Uma pasta fina debaixo do braço. Mais de perto. Ela era exatamente o que Isabel tinha imaginado. Precisa. Fria. Com os olhos que avaliavam e arquivavam ao mesmo tempo. Dona Isabel. Ela disse. Que bom que a senhora desceu pessoalmente. O que você quer? Adriana abriu a pasta e retirou um documento. É uma notificação extrajudicial. A senhora acessou documentos confidenciais da empresa sem autorização contratual adequada. Dependendo do que a senhora fizer com esses documentos, isso pode configurar crime. Isabel pegou o documento. Leu a primeira página sem pressa. Quem me deu acesso aos documentos foi o presidente do Conselho de Administração. Ela disse, isso está registrado no e-mail que ele me mandou. O Sr. Cavalcante está em processo de recuperação e algumas das suas decisões recentes estão sendo revisadas pelo Conselho. Que conveniente. Não é pessoal. Dona Isabel. O tom de Adriana era quase amável. A senhora é uma pessoa inteligente com um filho para criar. Existem escolhas que protegem as pessoas e escolhas que não protegem. Isabel dobrou o documento e colocou na bolsa. Obrigada pela visita. Ela disse. Virou e voltou para o elevador. Suas mãos estavam absolutamente firmes. Ela ligou para Renato assim que chegou no apartamento e leu para ele o teor da notificação. Ele ouviu. E quando ela terminou, disse, eu vou resolver isso. Eu sei que você vai tentar. Mas eu preciso saber uma coisa antes. Ogue, se você se arrepender no meio do processo se ficar difícil demais. Se o conselho pressionar. Se o custo for alto demais você para... Não é julgamento. É uma pergunta. Uma pausa. Não. Renato disse. Não paro. Por quê? Porque eu passei 20 anos construindo uma empresa e deixei alguém esvaziar ela enquanto eu estava aprendendo a andar de novo depois do AVC. Isso não é sobre dinheiro. Isabel ficou em silêncio por um momento. Tá bom. Ela disse. Naquela noite, às Raimuibá, alguém bateu na porta do apartamento. Isabel olhou pelo olho mágico. Era um homem que ela reconheceu da única foto que tinha visto. Felipe Andrade. Assistente de Renato. De perto. Ele parecia mais velho do que nas fotos e tinha os olhos de quem não dormia bem há tempo. Ela abriu. Dona Isabel. Ele estava sem gravata. A camisa levemente amassada. Eu sei que é tarde. Eu sei que a senhora não me conhece. Eu sei quem você é. Ele assentiu. Eu quero conversar sobre a Adriana. Sobre o que eu sei. Uma pausa. Mas eu só faço isso se tiver alguém do meu lado. Não, o Renato, ele é parte disso de um jeito que ele nem sabe ainda. Eu preciso de alguém de fora que entenda os números. Isabel ficou olhando para ele por um momento. Depois abriu a porta mais. Entra. Ela disse. Eu faço o café. Felipe Andrade tomou o café sem açúcar e contou tudo em 90 minutos. Ele sabia porque estava no meio. Não como cúmplice ativo, como alguém que tinha recebido uma ordem 3 anos atrás. Tinha cumprido sem entender o tamanho. E depois tinha entendido tarde demais para sair limpo. Adriana tinha o registro dessa ordem. Um e-mail de 11 palavras que, fora de contexto, parecia autorização de pagamento irregular. Ela me mostrou uma vez. Felipe disse. Show uma vez. Não precisou de mais. Quando foi isso? Faz 18 meses. Quando eu tentei falar com o Renato sobre uma das transferências que não fechava, Isabel olhou para as anotações que estava fazendo. Você tem acesso ao sistema interno ainda? Tenho. Ela não me tirou o acesso porque tirar seria admitir que eu era risco. Então você consegue puxar os extratos originais das contas operacionais? Não os consolidados,
os lançamentos individuais com carimbo de timestamp do sistema. Felipe ficou em silêncio por um momento. Consigo. O Renato me mandou. Muito diferente. Os PDFs passaram pelo módulo de relatórios. Os timestamps do sistema são gerados automaticamente e não podem ser editados retroativamente sem deixar rastro no log de auditoria. Isabel colocou a caneta na mesa. Se os timestamps baterem com os lançamentos da estrutura sólida, a gente tem uma cadeia de evidências que não depende de interpretação. Sim. E se não baterem, aí a gente tem algo ainda maior. Felipe disse, porque significa que alguém mexeu nos relatórios depois. Isabel ficou olhando para ele. Você vai conseguir fazer isso sem ela saber? Se eu fizer agora, antes das 6 da manhã. O sistema gera log de acesso, mas o relatório diário de TI só é revisado às 9. Eu tenho uma janela de 3 horas. Então vai. Felipe se levantou. Na porta. Parou. Dona Isabel. Se isso der errado, se der errado, ela disse. A gente já está em situação ruim de qualquer forma. Vai. Ela não dormiu. Ficou na mesa da cozinha com o notebook aberto, reorganizando o dossiê que havia montado os relatórios originais. A análise das discrepâncias de zero, o CNPJ da estrutura sólida, a notificação extrajudicial de Adriana. E agora os e-mails de rescisão dos 2 clientes que ela havia salvo e datado. O celular vibrou. Uma mensagem de Felipe, feito, mandando agora. Eram 47 arquivos. Isabel abriu o primeiro e começou a trabalhar. Os timestamps batiam. Não todos havia 3 lançamentos, onde o timestamp do sistema era anterior à data de emissão da nota fiscal correspondente. Tecnicamente impossível em um sistema normal. O que significava que as notas tinham sido criadas depois, retroativamente, para justificar pagamentos que já tinham saído. Isso não era erro contábil. Isso era fraude documentada com carimbo de hora e data do próprio sistema da empresa. Isabel salvou tudo. Fez 3 backups em locais diferentes. E às 5h45 da manhã, mandou um e-mail para Renato com o arquivo comprimido e uma linha de texto. Preciso de 2 horas com você e seu advogado hoje. É urgente. A resposta veio às 7h22, às 10. Escritório do Dr. Saraiva. Eu mando o endereço. Miguel acordou às 7h30. Desceu da cama com o cabelo em pé. E encontrou a mãe na cozinha, ainda de ontem. Você dormiu? Um pouco. Ele foi fazer o lanche sem insistir. Isabel foi tomar banho. Trocou de roupa. E quando voltou para a cozinha, Miguel estava com o prato na mesa e tinha feito torrada para os 2. Obrigada. Tem alguma coisa acontecendo hoje? Tem. Com o senhor Renato? Sim. Miguel mordeu a torrada. Mastigou. Considerou. Você precisa ir na escola me buscar de novo? Não precisa. Você vai com a dona Cláudia como sempre. Tá bom. Pausa. Mãe. Você tá fazendo a coisa certa. Isabel olhou para o filho. Você não sabe o que eu tô fazendo. Sei que você ficou acordada a noite toda para fazer. Ele encolheu os ombros com a lógica absoluta dos 9 anos. Você só faz isso quando é importante de verdade. Isabel ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou. Foi até onde ele estava sentado. E deu um beijo na cabeça. Come a torrada. O escritório do Dr. Saraiva ficava no 12º andar de um edifício na Paulista. Isabel chegou 5 minutos antes. Renato chegou junto com o advogado e os 3 sentaram em volta de uma mesa de reunião com vista para o fluxo da avenida lá embaixo. Isabel apresentou tudo. Levou 40 minutos. Desta vez, havia mais os timestamps. A análise comparativa. A linha do tempo da estrutura sólida cruzada
com as datas dos pagamentos e das notas retroativas. O doutor. Saraiva fazia anotações sem parar. Renato ficou imóvel durante quase toda a apresentação. Quando ela terminou, o advogado ficou em silêncio por um momento. Isso é suficiente para a representação criminal. Ele disse: fraude contra acionistas, evasão fiscal, formação de empresa de fachada. Dependendo do que mais aparecer nos logs completos, pode haver lavagem. Quanto tempo para protocolar? Renato perguntou. Com o material que a dona Isabel trouxe, posso ter a petição pronta em 48 horas. Mas, antes de protocolar, precisamos. O celular de Renato vibrou. Ele olhou para a tela e ficou muito quieto. O que foi? Isabel perguntou. Ele virou o celular para ela. Era uma notificação de um portal jurídico. Ação de indenização por danos morais e acesso indevido a documentos sigilosos Isabel Drummond, reprotocolada às 9h47 por Adriana Mello. Isabel leu 2 vezes. Ela foi primeiro. O doutor. Saraiva disse. Sem surpresa. Era o movimento esperado. Isso me prejudica? Complica. Não impede. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. A ação dela não tem mérito suficiente para prosperar dado que o acesso foi autorizado pelo presidente do conselho. Mas vai criar ruído e vai demorar. Quanto? Se ela tiver um bom advogado e vai ter 6 a 18 meses para resolver completamente. Isabel ficou olhando para a vista da Paulista. 6 a 18 meses. Sem 2 clientes. Com a torneira pingando. Com a excursão de Miguel no mês seguinte. Tem como antecipar? Ela perguntou. Tem um caminho. Renato disse. Era a primeira vez que ele falava desde a notificação. Mas é eu quem precisa tomar. Às 14h daquela tarde, Renato Cavalcante pediu uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Cavalcante Incorporações e Construções S.A. Não mandou ninguém no lugar. Foi pessoalmente. Isabel soube disso porque Felipe mandou mensagem enquanto ela estava no ônibus de volta para casa. Ele entrou agora, sem advogado. Ela. Ela ficou olhando para a mensagem pelo tempo que levou até a próxima parada. Renato tinha passado os últimos meses se recuperando, aprendendo a falar sem arrastar as palavras, fazendo fisioterapia, deixando outros assinarem em seu lugar. Ela tinha visto isso nos relatórios. A assinatura de Adriana em documentos que deveriam ter a dele. Agora ele estava em uma sala com 7 conselheiros, sem advogado, com um dossiê impresso debaixo do braço. Ela não sabia se era coragem ou teimosia. Provavelmente eram os dois. A reunião durou 3 horas e 20 minutos. Isabel estava em casa, com o jantar feito e Miguel fazendo lição. Quando o celular tocou, ela foi afastada. Renato disse, administrativamente, enquanto o conselho conduz a investigação interna. Oh, doutor. Saraiva vai protocolar a ação criminal amanhã de manhã. E a ação contra mim? O conselho vai emitir uma nota reconhecendo que o acesso foi autorizado e que a análise foi solicitada pela presidência. Isso não encerra a ação dela automaticamente, mas enfraquece o argumento central. Isabel ficou em silêncio por um momento. Como foi? Difícil? Uma pausa. 2 conselheiros são próximos dela. Foram os últimos a votar, mas votaram. Quando os números são claros, fica difícil não votar. Isabel olhou para Miguel, que estava na mesa com os cadernos abertos e o lápis na boca. Completamente alheio. Você foi sem advogado. Ela disse. Eu conheço esses conselheiros há 20 anos. Um advogado mudaria o tom. Foi uma aposta. Foi. Ele concordou, sem se desculpar. 3 dias depois, Isabel recebeu uma ligação de Dona Cecília. Ela não esperava tinha o número, porque Renato tinha mandado caso precise de qualquer coisa, e não. Consiga falar comigo.
E ela nunca tinha imaginado usar. Dona Isabel. A voz era calorosa e direta. Interior de São Paulo puro. Eu sei que a senhora não me conhece. O Renato me contou tudo. Dona Cecília. Isabel se sentou. Como a senhora está? Bem. Bem. Ligo porque quero agradecer. Não pelo que você fez pelo Renato na rua, isso foi o Miguel. E eu já mandei uma carta para ele. Ligo pelo resto. Eu só fiz meu trabalho. Fez mais do que isso. Uma pausa breve. Eu conheço o Renato há 51 anos. Ele não aceita ajuda fácil. O fato de ter te pedido as razões, de ter ido pessoalmente para aquela reunião, isso não é o Renato normal. O senhor da chuva voltou. Isabel não soube o que dizer por um momento. O senhor da chuva? Era o jeito que o pai dele chamava. Quando o Renato era menino, sempre que chovia forte, ele ficava na janela olhando. Não com medo. Com interesse. A voz de Dona Cecília tinha um sorriso dentro. Depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, ele tinha parado de olhar pela janela. Agora ele voltou a olhar. Isabel ficou em silêncio. A senhora está bem? Dona Cecília perguntou. Estou. Uma pausa. Estou. Sim. Na semana seguinte. Os 2 clientes que tinham cancelado o contrato mandaram e-mails com intervalo de 2 dias. O primeiro pedia desculpas pela rescisão abrupta, perguntava se havia possibilidade de retomar a parceria. O segundo foi mais direto. A gerente administrativa ligou pessoalmente, disse que tinha sido uma pressão externa que não devia ter cedido, e perguntou quando Isabel poderia começar de novo. Isabel respondeu aos 2. Para o primeiro, que precisava pensar. Para o segundo, que podia começar na semana seguinte. Era tarde de sábado, quando Renato apareceu na padaria da Rua dos Pinheiros. Não tinha combinado. Isabel estava lá porque Miguel tinha pedido o sonho de chocolate depois de uma semana de lição e prova e mais lição. E ela tinha dito sim, porque às vezes dizer sim era a coisa mais simples e mais certa. Ela o viu entrar, parar na porta e perceber que ela estava ali. Ele veio até a mesa. Posso sentar? Miguel já estava levantando a cadeira ao lado sem que ninguém pedisse. Renato sentou. Pediu café. Por um tempo, os 3 ficaram em silêncio confortável. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Dona Cecília me disse que ligou para você. Renato disse. Ligou? É uma senhora direta. É. Ele concordou. Com o que era definitivamente um sorriso agora. Me desculpe pela intromissão. Não foi intromissão. Miguel estava olhando para os 2 com a expressão de quem está catalogando informações para uso posterior. Eu queria dizer uma coisa. Renato disse. Estava olhando para Isabel. Não para o copo. Não é agradecimento. Já agradeci mais do que devia, e você já deixou claro o que acha disso. Isabel esperou. Eu gostaria de te conhecer melhor. Não o que você fez. Não o que você encontrou nos relatórios. Uma pausa. Você. Isabel olhou para ele por um momento. Era a primeira vez em muito tempo que alguém tinha dito aquilo sem querer dizer outra coisa por baixo. Isso vai ser complicado. Ela disse. Provavelmente. Eu tenho um filho de 9 anos que faz perguntas sem filtro e um apartamento com uma torneira pingando. Eu ouço bem perguntas sem filtro. Renato disse. E conheço um encanador de confiança. Miguel soltou uma risada pequena que tentou esconder no copo de suco. Isabel olhou para o filho. Depois para a janela. Do lado de fora, a Rua dos Pinheiros estava movimentada sábado à tarde. O mercadinho do seu Antônio cheio. As mesas de fora da padaria ocupadas. 2 cachorros disputando sombra embaixo de uma árvore. E então começou a chover. Não a chuva fina de garoa, chuva de verdade. Tropical. Aqui cai pesada e faz a calçada fumegar por um segundo antes de encharcar.
As pessoas do lado de fora correram para baixo dos toldos. Guarda-chuvas abriram. Alguém riu. Miguel olhou pela janela. Mãe, tá chovendo. Tô vendo. A gente vai esperar passar? Isabel ficou olhando para a chuva por um momento, a mesma chuva que tinha começado tudo. Que tinha encharcado sua blusa e os joelhos do filho numa sexta-feira que parecia muito mais distante do que era. Não. Ela disse. Pegou a bolsa. Deixou o dinheiro na mesa. E se levantou. A gente vai sair na chuva? A gente vai sair na chuva. Miguel desceu da cadeira com uma rapidez que não tentou disfarçar. Na porta da padaria. Parou e olhou para Renato ainda sentado. O senhor vem? Renato deixou o dinheiro ao lado do café. Se levantou. E foi. Os três saíram juntos para a Rua dos Pinheiros encharcada. Sem guarda-chuva. Sem pressa, Isabel na frente por meio segundo. Depois ao lado. A chuva pesada e quente caindo igual em todo mundo. Sem distinção nenhuma. Miguel abriu os braços como se fosse voar e riu para o céu. Isabel não correu. Pela primeira vez em muito tempo. Não havia nenhum lugar para onde correr que fosse mais seguro do que aqui.